Graça e paz, pessoal. Trazendo um complemento daquele vídeo do Salmo 91 aqui, um breve testemunho aqui de libertação, através dessa palavra de Deus, do Salmo 91, que eu fui liberto, tá bom? Peço para você deixar o seu joinha no canal aí, se inscrever no canal, e tem liberdade para abaixo aqui colocar o teu comentário, tá bem? De qual o versículo da Bíblia que tu te encontra mais, qual o versículo da Bíblia que te ajuda quando tu tá em apuros, tá bem? Eu fui espírita kardecista por mais ou menos 25 anos, 24, 25 anos da minha vida, desde criancinha, ia na igreja tomar o chocolate com bolachinha recheada, todos os domingos, que seria uma escolinha bíblica comparada daí, que é a nossa igreja, né? E ali, aos longos dos anos, eu estive aprisionado, porque algo que eu ia, mas nunca eu tive uma melhora na minha vida, e eu, conforme eu fui caminhando hoje, né, já desde 2009, ali 2008, eu comecei a entender algo, né, que estava muito diferente na nossa vida, né? O que era o Espiritismo e o que é caminhar com Cristo Jesus. E eu me agarrei num único versículo, que ainda não é o Salmo 91, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdadeira verdade vos libertará, que é Cristo Jesus. Isso ainda eu conheci num livro que estava dentro do Centro Espírita, que é o Evangelho segundo Allan Kardec. E aquele versículo me chamou a atenção. Só que depois que eu peguei esse versículo e guardei dentro de mim, eu comecei a buscar essa verdade. Eu olhava para a minha vida e sempre aquilo aprisionado, né? E não evoluía nunca, não conseguia vencer nada, estava ali debaixo de uma opressão tremenda, uma opressão horrível, que eu ia para um centro espírita, como chamo, dar passe em pessoas e toda aquela, né, nas mesas, que a gente chama, né, etc e tal, quem já foi disso e quem sabe, não vou estar comentando aqui. Só que eu saía dali, entrava na minha casa, a coisa era horrível, era uma opressão, era uma briga, era uma desordem tremenda, ao ponto que eu pensei, eu digo assim, para aí, eu estou ajudando as pessoas, ou penso que estou ajudando as pessoas, mas eu estou dessa forma. Isso pendurou praticamente 25 anos aí, praticamente da minha vida. Então, no momento que eu me agarrei a esse versículo, eu comecei a observar como se eu estivesse num nevoeiro e aquele nevoeiro se dissipou dos meus olhos, eu comecei a me chamar a atenção, dizer assim, olha, tu tá aí há longos anos e a tua vida só vai para baixo. Tu não tem melhora nenhuma, tu não consegue evoluir em nada. E eu digo, poxa, o troço tá errado. Até o ponto que um dia eu conheci uma moça que hoje, pela graça de Deus, é minha esposa, e ela é evangélica, hoje eu sou também, né, convertido. A questão não é ser evangélico, a questão é ser convertido, né? Se converter a Cristo Jesus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e viver pela palavra do Senhor, que é a Bíblia, né? Porque evangélico não vai nos levar a nada, apenas é um termo. E através da vida dela, ela ia à igreja, eu ia no centro espírita e ela na igreja. Olha só a situação. Eu levava ela na igreja, deixava ela entrava ali, ia para o culto. Às vezes isso era numa quinta-feira, eu saía do centro espírita, dava uma carona para ela até a igreja e ficava no outro lado da rua, tá? A igreja era no outro lado da rua, dentro eu tinha uma caminhonetezinha, uma Saveiro, escutando uma rádiozinho ali, que a gente chama uma rádio secular, uma rádio daqui da cidade, tá? E essa igreja ela é muito grande assim em relação no salão dela, eu acho que deve ter uns 40 metros assim, da entrada dela, se não tem 40 tem 30, vamos botar, até onde é o púlpito, né, o altar. E o pastor ficava pregando lá, e ainda tinha aquele outro lado da rua ali, né, então dava uns 40 metros mais ou menos de distância do altar até onde eu estava. Pensa numa opressão. Eu estava dentro da caminhonete ouvindo uma música no rádio ali e tal. Uma opressão, uma tristeza, uma carga sobre mim, tá? E aí eu tinha que esperar ela ali o tempo, né, que levasse o culto ali. E aí eu ficava ouvindo, aí eu estava ouvindo, né,
o rádio ali, a música, daqui a pouco o pastor começar a pregar lá, pregar, e eu ouvia, eu baixava o rádio um pouquinho, até que daqui a pouco desligava, começava a ouvir aquele homem de Deus pregando lá. Ele mais ou menos a 40 metros de mim pregando, tá? Eu ouvindo, daqui a pouco aquela opressão que estava sobre mim, ela saía. Eu digo assim, como pode? Eu estava num centro espírita, tá? Trabalhando, ajudando as pessoas, servindo a Deus, entre aspas, né? No meu pensamento. Saía de lá, parecia que estava um rolo compressor sobre mim, né? Cheguei ali, ouvindo aquele homem pregando a 40 metros de distância de mim, aquela palavra ela penetrava em mim e tirava aquela dor, tirava aquela opressão. Aí eu comecei a pensar, digo, algo está errado. Como assim? Se eu estou na igreja, se eu estou no centro espírita, e aqui eu estou no outro lado da rua e estou ouvindo, estou melhorando. Digo, aí depois eu comecei, no outro culto eu desci da caminhonete, fui, sentei ali, né, bem atrás, coisa e tal, comecei a receber oração e tal, foi indo, levou mais ou menos um processo de 1 mês. Aí eu digo, não, eu vou romper com esse negócio aqui, porque eu chego na igreja, eu me sinto muito bem. Eu vi aí na igreja famílias inteiras, né? O esposa, a esposa, os filhos, né? Os avós. No centro espírita era o marido ou a mulher, né? Ou era um filho, mas não estava o pai, não estava a mãe. Eu digo, pô, aqui é quebrado e aqui está inteiro, né? Tá toda a família ali. Ali, então, a gente entrava de uma maneira e saía de outra, melhor. Saía uma pessoa renovada, descansada. E eu digo que tem algo errado. Então, até o ponto de eu vencer essas trevas, não foi fácil. Porque são 25 anos de espiritismo. É algo que não é muito fácil. Eu morava sozinho na época. Então, o que acontece? Eu ganhei uma Bíblia da minha esposa, que na época era minha namorada, me deu a Bíblia, tem até hoje, uso ela no meu carro. E essa Bíblia eu comecei a ler aos poucos. E eu me peguei muito ao Salmo 91. Então houve batalhas espirituais dentro da minha casa que eu tinha que pegar, abrir a Bíblia e começava a ler aquele Salmo 91 em voz alta. Porque a gente entende o seguinte, uma autoridade... Muitas vezes as pessoas dizem, mas por que grito nas igrejas, alguma coisa assim? Tudo bem, alguma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas vamos supor que tu tenhas um cachorro, que ele chegue perto de ti, tá? E tu não quer a presença daquele cachorro perto de ti. Se tu disser assim para aquele cachorro, sai para lá, cachorro, sai para lá, cachorro, ele não vai sair de perto de ti. Mas se tu impor a tua voz e levantar o som da tua voz e dizer, sai para lá, cachorro, ele vai... partir de perto de ti, porque ele vai se assustar. Aí tu impôs, tá, autoridade na tua voz, e sendo que tu tem fé naquilo que tu está lendo no mundo espiritual, que é o Salmo 91, eu me recordo que houve uma batalha muito forte. Uma certa noite eu estava dormindo, então, como eu era espírita, eu misturei, né, eu tinha, dentro da minha casa, eu sou artesão por natureza, então eu pintava estátua, então eu tinha um mago, tinha cristais, tinha muita coisa. Então, de certa forma, era altar para outros deuses, mesmo dizendo, me ajuda. Não, eu não pedi ajuda para aquilo ali. Mas só que o mundo espiritual se esconde atrás disso aí, tu torna uma adoração, um cristal, uma pedra, uma estátua que botei ali. Não, hoje não tenho nada. Está aqui atrás de mim, aqui, ó. Aqui é o quadro do nosso Senhor Jesus Cristo. Um leão que simboliza a tribo de Judá ali, tá? Nada mais. Na minha casa eu não tenho estátuas. Então o que acontece? Quando foi pela madrugada, eu senti uma opressão de um espírito imundo tentando se incorporar em mim, tá? Se incorporar de uma maneira, né, forçada. Aquilo parecia que só faltava encaixar os joelhos dentro do meu corpo, assim. Né? E eu me acordei e relutei contra aquilo ali. Eu peguei a Bíblia, tá? Tinha uma meia luz no meu quarto, uma lâmpada bem fraquinha, tipo aquela de cabeceira de criança, estava acesa assim. Eu peguei essa Bíblia e dentro dela tinha um marcador, tá? Um marcador ali dentro ali. Eu coloquei do lado e comecei a orar em voz alta esse Salmo 91.
e orando e repreendendo. Daqui a pouco, aquele marcador daquela Bíblia, ele sem eu bater na cama, sem nada, sem, né, ele saltou como se fosse um palmo de altura, assim, ó, da Bíblia para cima, e acendeu tipo um flash, como um flash, né, de tirar uma foto, assim, né, de um celular, alguma coisa assim. Ele deu aquele flash, assim, e aquilo tudo, aquela opressão que estava ali na madrugada, aquilo ali, acho que umas 3 horas da manhã, se acalmou depois dessa oração. E aquele marcador saltou e que acendeu aquele flash e caiu assim, e aquilo tudo calmou. Mas o que foi, meu irmão e minhas irmãs? Através do Salmo 91, através da fé e a autoridade a qual Deus estava me dando ali sobre, né, todo o poder do mal que estava sobre a minha vida naquele momento. Então, por isso que eu digo, Salmo 91, se nós sabermos usar, né, em prol da fé, nós vamos ler ele, vamos meditar, tomar posse naquela palavra, porque aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo repousará. Ele é o nosso descanso, a sombra do Altíssimo. Tu tá no sol, tu corre para a sombra, e a sombra te dá descanso, né? Tá aquele sol quente, tu entrou para baixo de uma sombra, aquele sol para de te queimar, tu sente aquele refrigério, aquele frescor. E assim é Deus na nossa vida. Ele quer te dar o refrigério, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te trazer para perto dele, assim como eu um dia tive oprimido, a opressão das trevas, misericórdia. E ali ele me trouxe para perto dele, mesmo 40 metros longe do altar, fora da igreja, no outro lado da rua, o Senhor pregando, eu com o rádio ligado, ouvindo música do mundo ainda. E chegou, eu desliguei, primeiro eu baixei, depois desliguei, comecei a ouvir, e aquela opressão, aquela dor, aquela coisa horrível foi tirada de mim. Naquele momento eu pude experimentar, né, o que tão bom é depender de Deus. Mas depois teve as libertações. E essa outra libertação que eu tive também, de tanto que eu li o Salmo 91, de tanto que eu buscava, de tanto que eu orava dentro do Salmo 91, uma coisa é tu orar com a tua palavra, outra coisa é tu abrir a Bíblia e orar com ela ali, né? Tu orar, clamar ao Senhor e ali tu formalizar aquela tua oração com a Bíblia, citando a Bíblia, citando o que está escrito na Bíblia. Tu reveste a tua palavra com a palavra de Deus. Aí é diferente. O mundo espiritual, aí ele começa a voltar para trás. Agora não é a palavra de um homem pecador, agora é a palavra de Deus que está sobre esse homem pecador. Ele está se arrependendo, primeiramente, está pedindo perdão a Deus e está se revestindo com a palavra. Outra vez é a minha casa, como eu estava falando para vocês aqui, tá? Ela, por ser espírita, né? Eu tinha esses cristais, tinha as estátuas, né, orientais que eu pintava essas estátuas de gesso, etc e tal. Então fazia, mas não com a intenção de adorar aquilo conscientemente, mas inconscientemente era uma adoração. E uma vez eu estava dormindo e o Espírito Santo, de alguma forma, ele se aproximou de mim. Eu perguntei para ele se a minha casa tinha alguma coisa que eu não me sentia em paz aqui, tinha opressão sempre na minha casa e tal, e ele disse que tinha uma coisa errada na minha casa. Ele só falou isso e se retirou. Mas a busca toda por limpeza espiritual, pelo clamor que a gente clama, ela vai ainda, chega um ponto que tu vai chegar, né? Deus vai dizer, olha, tá pronto agora. Então eu me recordo que uma noite seguida que eu me deitei, eu adormeci, vamos dizer assim, né? Não é aquele sono profundo. Então, pela graça de Deus, eu consigo entender quando é um sonho, né? Sonho do corpo mesmo, e quando é uma mensagem de Deus que chega através de sonho, né? E eu fui reformar o meu banheiro aqui na minha casa, tá? E olhei na época, porque houve o que eu falei, né? No início lá, que tudo na minha vida estava arrebentado. O meu banheiro, o vidro era quebrado. As paredes eram mofadas. O espelho era quebrado. O balcão pia, tá? A parte de madeira toda apodrecida.
não tinha nada. O piso do box todo quebrado. Era tudo destruído aquilo ali. E eu, num certo momento, eu entrei no banheiro, eu olhei para o banheiro, olhei para toda aquela situação, tudo destruída, e eu digo, é aqui então que está o problema. É ali que é a casa de um espírito demoníaco, né? Um demônio morava ali dentro. E hoje eu tenho o entendimento que no meio da bagunça, no meio do lixo, no meio da sujeira, no meio de tudo quebrado, tudo sujo, Deus não habita. Por isso que dizem, tá? Mulambo. Fulano tá mulambo, tá mulambento aí. É um espírito que chama da sujeira, é mulambo. Ele que é o dono de toda a desordem, toda a sujeira. Quando a gente deixa a nossa casa suja, quebrada, atrai esse tipo, né, de porcaria para dentro da nossa casa. E principalmente eu que estava lá servindo a eles mesmo, né, os espíritos. Então a minha casa era aonde eles estavam habitando. No momento que eu me dei por conta daquilo ali, eu não tinha muito recurso naquela época. Eu digo, não, mas eu vou fazer uma reforma. Vou fazer uma reforma nessa casa, vou tirar tudo que está quebrado. Aí, né, eu contratei um pedreiro. Esse pedreiro veio aqui, tá, acertamos. Retirei tudo do banheiro e coloquei numa garagem e me sentei e olhei e digo, como é que pode? Nada estava inteiro. Tudo quebrado. Desde a porta do banheiro era quebrado, embaixo assim, todo espedaçado. Nada prestava. Nem as paredes, era tudo mofado. Janela do banheiro era toda enferrujada. E eu digo, o que é isso? Esse pedreiro veio, me fez o orçamento, eu cortei, ajudei ele, serventei, como se diz aqui no sul, fui servente dele ali, né? Cortei todas a parede para colocar os canos, etc e tal. Ao ponto que a luta foi tão grande, meus irmãos e meus amigos, que esse pedreiro, ele só deu o início da obra. No momento que eu inutilizei o banheiro, que não dava nem para tomar banho e nem para usar ele, né, como sanitário, esse camarada não vinha mais. Ele ficava em casa, ele então não sabia que ele era alcoólatra. Ele estava aí na casa dele, eu pegava uma caminhonete, ia lá, que eu tinha uma caminhonetezinha que eu trabalhava na época com bambu, era artesão, ia lá e ele tinha tomado de manhã cedo, tinha tomado, né, cachaça, vamos dizer assim. Aí estava lá e não conseguia vir trabalhar. Aí eu estava sem banheiro para tomar banho e também eu não tinha, né, um vaso sanitário. Resumindo aqui, perdão do que eu vou falar para vocês. Eu tive que pegar uma lata de 20 litros, aquela de tinta, tá? Fazer colocar uma areia e ali eu usei como meu vaso sanitário. O banho, como era verão, eu tomava de mangueira no meu pátio, fechadinho ali, tá? Me lavava, tomava banho de mangueira. E isso aí levou uns 4, 5 dias, eu ia, ele vinha um dia, no outro ele não vinha, no outro ele vinha depois, coisa e tal, ao ponto que eu tive que dizer, não, botei as ferramentas dele na minha caminhonetezinha, né, caçamba, levei lá, bom, até paguei, tanto isso aqui, deu, tá, fui honesto com ele, paguei ele, digo, poxa, agora eu tô sem pedreiro, sem banheiro para cima, e empenhado, né, consegui outro senhor, ele concluiu o banheiro, terminamos o banheiro, tá, e fiquei usando o banheiro, agora com tudo novo, né? Na época até, graças a Deus, eu ganhei de presente, usado na época, todos os utensílios do banheiro, né? Ganhei, era difícil, a luta era difícil naquela época ali, financeiramente, ganhei da tia de uma esposa, da minha esposa, que ela reconstruiu a casa dela lá, o banheiro, e nós deu. E aí, obviamente, né, estava tudo em condições, eu trouxe, esse senhor reformou, colocou tudo no lugar. Passou-se mais talvez um mês e pouco, aí eu estou dormindo, daqui a pouco, assim, só ouço aquela voz, tudo escuro, assim. Por isso que eu digo, Salmo 91, meus irmãos. Eu ouvi aquela voz assim, não temas, te carrego debaixo das penas das minhas asas. Ele falou isso aí, estava tudo escuro. Quando ele falou isso aí, aí acendeu a luz do banheiro.
Aí eu olhei assim, ele entrou comigo, era um anjo de Deus. Praticamente uns 3 metros e pouco, que ele teve que se curvar dentro do banheiro, porque a cabeça dele ia até a laje do banheiro, até o teto do banheiro, ele se curvava. Primeiramente, antes de acender a luz, ele me falou isso: não temas, te carrego debaixo das penas das minhas asas. E acendeu a luz. E o que eu enxerguei, meus irmãos? Em cima do banheiro tinha um demônio com uma lança, e ele cravava essa lança em cima do banheiro, tá? Para tentar quebrar. E o anjo debaixo guerreava com ele. Então o que aconteceu naquela noite ali? Houve a libertação da minha casa. No banheiro da minha casa existia um demônio, que ali ele fez morada. Dali ele controlava, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele conhece tudo, ele sabe tudo, não tem como esconder de Deus nada. O demônio não, os demônios eles são territoriais. O demônio não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não tem o poder de Deus. Ele tem poder, mas não o poder que nosso Deus tem. Então ele tem que ser territorial, como chama. E aqui dentro da minha casa tinha um demônio. Graças ao bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu fui liberto. A minha casa foi liberta e a minha vida também foi liberta. Dali para frente, a coisa mudou. Tudo na minha vida começou a mudar. A busca, por Deus foi grande. Mas o Salmo 91 foi primordial. O Salmo 91 foi algo poderoso, aonde eu me agarrei com todas as forças, aonde eu me agarrei e me revesti com essa palavra de Deus. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. O que entrou comigo no meu banheiro? Um anjo. O refrigério de Deus começa lá no versículo 1. Aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo descansará. Meu descanso era Jesus Cristo. Toda a imundícia que estava na minha casa, esses magos, essas pedras, eu fui quebrando e colocando fora. Levava quebrado, num arroio, para ninguém pegar, fechava e jogava fora. Eu tinha muitos livros espíritas, eu pegava esses livros e botava fora. Fui jogando fora. Fui tirando tudo aquilo que era acesso de Satanás que estava dentro da minha casa. Tudo. Fui jogando fora, jogando fora. Não dava para ninguém, jogava fora, jogava fora. Ao ponto que foi feita uma limpeza. Primeiro ela começou no mundo espiritual. Porque é o mundo espiritual, incrível que pareça, ele nos aprisiona. Se tu serve a Deus, quem está comigo aqui agora é o Espírito Santo do Senhor Jesus. É Ele que está aqui. Mas aquele que não serve a Deus, aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que está envolvido com espiritismo, ocultismo, não vai ser o Espírito Santo que vai estar com ele. Desculpe falar isso, mas a verdade é a verdade. Assim como um dia Deus falou comigo que eu não estava no caminho certo. E o Salmo 91, com a minha fé em Jesus Cristo, foi o que me libertou, Jesus Cristo, através desse salmo. Porque eu me agarrei de tal maneira, com tal força nele, e orando, dobrava meu joelho e começava a orar em voz alta. Até hoje eu oro em voz alta. Porque eu entendo. Porque quando eu estou orando em voz baixa, muitas vezes, dependendo do horário da noite, a gente acaba até dormindo. Porque tu já está cansado. Entendeu? Mas tu está orando com a voz alta, tu está ouvindo a tua voz, tu está vendo o que tu está falando, o sono é mais difícil chegar. E a autoridade que está sobre tu, está ali e revestindo a tua palavra com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, meus amados, que nós somos, vamos dizer assim, na primeira pessoa, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque eu estou na palavra do Senhor. Outra coisa, a Bíblia, nós costumamos ver muitas vezes assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas não a mim, Paulo. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Essa aqui é uma maior chave que eu posso estar te passando da Bíblia.
Deus é fiel à palavra dele. Se tu estiveres na palavra de Deus, tu criou um muro. Criou um muro entre a tua pessoa e os demônios. Eles não podem te atingir porque tu está caminhando pela palavra. Vai chegar uma pessoa, vai querer que tu minta. Tu vai dizer, não, eu não minto. Vai chegar uma pessoa, vai querer que tu adultere. Uma mulher muito bonita, coisa e tal, ela vai te, de alguma forma, se insinuar e tu vai dizer, não, isso não serve mais para mim. E tu vai desviar daquilo ali. Então, tudo que é errado, tu vai te converter. E o mal fica lá do outro lado e tu fica protegido. Então, Deus é fiel à palavra dele. Se tu está dentro da palavra de Deus, fazendo o que a palavra manda fazer, Satanás ele não pode te tocar. Tu vai estar guardado pela palavra de Deus. Amém? Esse vídeo ele ficou um pouco grande, mas eu creio que vai ser esclarecedor para a tua vida, vai te ajudar, tá? Aqueles que assistiram todos eles, eu creio que Deus está falando com vocês e peço que comente embaixo, comente aí a luta que tu está passando, que forma tu está lutando, para que juntos possamos nos ajudar, né? Eu aqui te ajudando da forma que posso, do conhecimento que Deus, pela misericórdia do Senhor, me deu, para te ajudar na tua luta também, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Jesus esteja sempre contigo nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.